24, vamos fazer a nossa pregação expositiva como sempre. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O que acontece? Jesus, ele está saindo do templo e o templo de Herodes, que era a reconstrução, né, do templo de Salomão, era um templo muito grandioso. Herodes, ele realmente deu uma boa caprichada no templo para impressionar os judeus, porque isso politicamente para ele era muito bom. E o templo ficou muito lindo, ficou muito adornado. E os discípulos, eles se admiravam com aquilo. De modo que eles mostram para Jesus o templo, como quem diz, o senhor está vendo que maravilha que nós temos? Porque os judeus, eles acreditavam muito no templo. Eles acreditavam que o templo representava a própria presença de Deus. E aí Jesus diz assim, olha, tudo isso que vocês estão vendo, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem ser derrubada. Ou seja, esse templo vai ser destruído. Jesus estava tratando só disso. Mas a curiosidade dos discípulos fez com que eles trabalhassem uma pergunta que é dividida em 3 partes. Vamos ao versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Que coisas? A derrubada do templo. Qual será o sinal da tua vinda? Aí você me pergunta, o que é que tem a ver essa pergunta dos discípulos com derrubada do templo? Tem tudo a ver. Volta comigo um pouquinho só, no capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23, só você voltar aí na sua Bíblia. Pega aí comigo o versículo 36 até o 39. Está escrito assim: Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus cria nos discípulos a expectativa da vinda. É por isso que na pergunta do versículo 3, eles dizem: qual será o sinal da tua vinda? Porque Jesus já havia avisado que viria. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha que interessante. Então a pergunta dos discípulos, ela se torna uma pergunta tríplice. Ou seja, eles querem saber quando é que o templo vai ser derrubado, eles querem saber quando Jesus volta e eles querem saber quando o mundo acaba. Bom, eu acredito que são as mesmas perguntas que o mundo tem trabalhado durante os últimos 2000 anos. Porque a primeira parte dessa profecia já se cumpriu. Se cumpriu no ano 70, quando o templo em Jerusalém foi destruído. E os apóstolos estavam vivos e vendo esse cumprimento. E aí agora Jesus começa a responder. Só que Jesus, ele faz uma resposta não na ordem cronológica que eles perguntaram. Jesus faz uma resposta de trás para frente. Então eles queriam saber qual seria o sinal da vinda de Jesus, do fim dos tempos, e também a destruição do templo. E aí Jesus começou assim, ó. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, Jesus começa dando a eles a profecia do final dos tempos. Então, qual é uma profecia que revela para nós o final dos tempos? Cuidado
para que ninguém vos engane, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Irmãos, essa palavra, ela tem um entendimento correto, porque muitos não entenderam ainda essa palavra. Eu sou o Cristo, não é isso que o texto diz? Ele não falou que muitos virão dizendo: eu sou Jesus. Não. É diferente. Ele disse: muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Por que eu sou o Cristo? Porque a palavra Cristo, que vem do grego Machia, que também nós traduzimos como Messias, essa palavra significa Salvador, Libertador, está relacionada com salvação, está relacionada com libertação. Veja que interessante. Então muitos virão usando o nome de Jesus, perceba isso, entenda o texto. Virão usando o nome de Jesus e falando que eles são os salvadores, eles são os Cristos, eles são os libertadores. Vão usar o nome de Jesus para enganar as pessoas. E nós estamos vivendo exatamente esse período, irmãos. Já começou. Por exemplo, qualquer grupo religioso que professe que só existe salvação dentro do seu próprio grupo, constitui-se um falso profeta, enganando as pessoas. Veja, eles usam o nome de Jesus para dizer: a salvação está aqui. Qualquer grupo que professe assim, está na realidade mostrando-se ou dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. A igreja entendeu? Amém? Então muitos vão usar o nome de Jesus. Então, irmãos, preste atenção nisso. O tempo está se afunilando. Você deve estar atento. Aí é que está a importância de você estar em uma igreja séria, que lhe ensina a palavra de Deus, onde você aprende a discernir o certo do errado, porque muitos serão enganados. E esses mesmos que estão a enganar, dizendo que são Cristos, dizendo que são salvação, esses mesmos são aqueles que terão uma participação muito forte durante a presença do anticristo. Lembrando também que a palavra Cristo significa ungido, ungido. Então, em qualquer grupo religioso que você conheça e a pessoa começar a dizer: aqui é o ungido do Senhor, nós somos os ungidos, esse grupo é um grupo de falsos profetas, porque a palavra ungido só aparece na Bíblia, no Novo Testamento, para Cristo Jesus, para mais ninguém. Então eu estou dando aqui uma dica para você identificar um falso profeta. Quem entendeu, dê um amém. Amém. A chave é a palavra ungido. Começou com essa história de ungido para lá, ungido para cá, meu irmão, sai fora, é um falso Cristo. Ele continua: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Veja que coisa interessante, irmãos. Nós não estamos ouvindo exatamente isso nos nossos tempos? Talvez alguns que duvidam da palavra de Deus dirão: mas nós temos ouvido isso durante toda a história. Faça um retrospecto na história e você verá que sempre houve guerras, você verá que sempre houve doenças, você verá que sempre houve terremotos. Sim, sempre houve tais coisas, porque desde que o mundo é mundo, o ser humano é ser humano. Desde que a terra tem as suas placas tectônicas, desde que o dinheiro surgiu, nós temos guerra, nós temos terremoto, nós temos tudo isso. Acontece que a diferença está em entender as palavras de Jesus. Ele disse que isso aconteceria nos últimos dias.
E os últimos dias, conforme eu já ensinei para vocês, começaram nos dias de Pentecostes. Lá no ano 30 ou 33, dependendo da cronologia que você use. Então nós estamos vivendo o final dos tempos desde o ano 30 ou 33 depois de Cristo. Desde lá, obrigado, querida, Deus abençoe. Obrigado, meu anjo. Então nós estamos vivendo, irmãos, o momento da volta de Jesus Cristo. Estamos vivendo o período das dores desde o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Isso foi testemunhado por Pedro. De lá para cá, se você pesquisar, pode fazer essa pesquisa com toda tranquilidade, você vai perceber que as guerras aumentaram em escala global, você vai perceber que os terremotos aumentaram, a fome aumentou. Talvez você diga, mas isso é natural, porque a humanidade também aumentou. Sim, a humanidade aumentar também a superpopulação, isso indica que é um sinal do cumprimento da presença de Jesus Cristo. Tá? Tudo isso é o início das dores. Jesus ilustra da seguinte maneira. Pensa junto comigo. Quem já foi mãe aí? Levanta a mão, vamos ver. Aí você ficou grávida. Que dia que começa a ter as contrações e as dores? Aproveita e já fala aí, Miriam, que a Gabriela também já vai se preparar para as dores. Oi? Quando vai nascer, varão. Quando vai nascer, começam as contrações. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus disse que guerras, terremotos, doenças, tudo isso seriam as contrações. Porque o menino ou a menina vai nascer. Da mesma maneira, isso que nós estamos vivendo mostram para nós a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua proximidade. Quem entendeu isso? Irmãos, o mundo está em alerta, porque pestilências num lugar após outro, conforme disse Jesus, também seria um sinal da sua presença. Por que o mundo está em alerta? Nós vemos agora aquela doença que, do meu ponto de vista, porque estudo, aquilo é uma doença fabricada, o coronavírus. E isso nada mais é do que o resultado da ganância humana e um teste para a redução populacional. Isso que eu estou pregando não é teoria da conspiração, isso é a verdade. Então, queridos irmãos, a ganância humana, ela está chegando em um ponto onde a vida se resumiu a simplesmente nada. Na China, embora nós não tenhamos os relatos oficiais, porque os oficiais eles não soltam, já se fala em 250 milhões de pessoas em quarentena. 250 milhões é aproximadamente 1/4 da população da China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então veja que essa estratégia de dizimar a população, ela também vai continuar. Ela vai continuar até o momento da volta de nosso Senhor. E aí depois ele continua, dizendo que tudo isso é o início das dores. Quem está conseguindo compreender aí o momento que nós estamos vivendo, levante a mão. Levanta a mão, quem está compreendendo o momento que nós estamos vivendo? Amém. Eu não entendo muito bem, irmão, porque quando eu nasci, eu não sabia desse negócio de dores. Mas mais ou menos quantos dias antes de nascer a criança que dá essas dores aí? Quanto tempo antes? Oi? No dia? Irmão, então a coisa está feia mesmo. Eu pensava que começava a dar tipo um mês antes. Não. É no dia. Caramba, rapaz. É que eu nunca estudo isso aí, né? É no dia então. Irmãos, sabe o que isso significa? Jesus disse, isso aqui é o início das dores. Isso significa que nós estamos muito próximos da volta do Senhor.
Não pense que a volta do Senhor vai ser para os seus netos. Não pense que a volta do Senhor vai ser para o seu filho que nasceu agora. A volta do Senhor é para nós. E aí no 9 ele continua: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Irmãos, perceba que interessante. Jesus, ele continua dando aqui alguns sinais da sua vinda. Ele tinha dito que muitos falsos cristos surgiriam lá atrás. Mas agora ele diz que além dos falsos cristos, surgirão também falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, a profecia bíblica para os nossos tempos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, quando não é pregada expositivamente, como nós pregamos aqui, ela dá margem para que você seja vítima de falsas profecias. Porque muitas vezes a pessoa pega a Bíblia, lê um trechinho e depois ele explica do jeito que ele quer. Quem já viu isso aí acontecer? Levanta a mão. A grande maioria. Ele pega um trechinho da Bíblia, aí depois ele explica. E a pessoa diz assim: puxa vida, que sermão que o pastor pregou hoje. Não, irmão, você simplesmente foi enganado. A Bíblia, ela tem que falar profeticamente, como nós estamos aqui ensinando. É dessa maneira. Surgirão muitos falsos profetas, usando o quê? A Bíblia. De modo que nem tudo que reluz é ouro. Eu sempre tenho dito que a internet, ela está empesteada de falsos profetas. Pessoas que pregam completamente deturpada a palavra de Deus. E terão o seu fim, segundo as suas obras. Porque aquele que prega, deve pregar a palavra profética de Deus, de modo que você que está aí sentado, ou você que está assistindo, entenda o significado da palavra para a sua vida, para que você possa continuar sendo confortado pelo amor da palavra de Deus. E aí o texto diz que a maldade vai aumentar e o amor de muitos vai se esfriar. Não é isso que nós estamos vendo hoje, irmãos? A crescente maldade, o ser humano chegou em um nível de maldade que simplesmente é incompatível com a mente humana. É incompatível com a mente humana o nível de maldade que chegou o ser humano. Esses dias eu tive que repreender um cidadão e ele até me bloqueou no WhatsApp. Mas foi um favor que ele me fez. Ele me mandou um vídeo com uma maldade tão grande, irmãos, que eu sem querer abri o vídeo. Eu não vou nem contar para vocês. Eu sem querer abri o vídeo. Sabe, primeiros 5 segundos do vídeo já me deu náuseas. Eu mandei uma mensagem para ele e disse: faça um favor para mim, nunca mais me mande essas porcarias. Aí ele pegou, na hora já me bloqueou, sumiu a fotinha. Isso é para você saber, irmão, quando você for bloqueado é porque a fotinha some na hora. Sumiu a fotinha, bloqueou, né? E aí, irmãos, a maldade do homem, ela está indescritível. Você não consegue imaginar que o ser humano seja capaz de fazer o que está fazendo. Perderam completamente o raciocínio, viraram animais irracionais. Nenhum animal não faz o que o ser humano está fazendo hoje. É simplesmente incrível. Nunca foi assim, irmãos. Mas o aumento da maldade, a cada dia, junto com a falta de amor, faz com que as pessoas estejam se devorando como animais. A falta de amor, ela é crescente no mundo.
E nós devemos tomar cuidado para que isso não infecte a nossa comunidade cristã. Devemos tomar todo o cuidado, irmãos, porque é muito simples nós deixarmos nos tomar pela falta de amor. Expressões como: problema dele, ele que se vire, eu não pedi para nascer, não sou eu o responsável por isso. São expressões que mostram que você está se infectando pela falta de amor. A sensibilidade humana está começando a ser perdida. Nós precisamos continuar a olhar, irmãos, o ser humano como nós olhamos a nós mesmos. Temos que olhar para o ser humano como que nos olhamos no espelho. As pessoas estão completamente fora do foco. Esses dias eu parei numa padaria e estava dando uma olhada. Tinham aproximadamente 5 pessoas sentadas na mesa, cada uma com um celular. E eles estavam todos juntos, que eles estavam bebendo, mas cada um no WhatsApp. Eu tirei a seguinte conclusão: ou eles estão conversando entre os 5 via WhatsApp, o que eu acho difícil, né? Todo mundo sentado na mesa conversando pelo WhatsApp. Porque se eles forem na padaria beber, eles poderiam conversar. Pensei, não deve ser. Irmãos, o que eu percebi? As pessoas não têm mais esse negócio de visão, de tete a tete. As pessoas saem, estão ligadas no WhatsApp o tempo inteiro, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no Satanás. Já tem essa rede social, Ancião? Deve ter, irmão, porque é impossível. As pessoas não mais se preocupam nas conversas, sabe, no externar amor. É tudo mecânico, tudo automático. E eu sempre digo o seguinte: o WhatsApp e redes sociais, irmãos, não tem sentimento. Não tem sentimento. Às vezes você está falando pau e a pessoa está entendendo pedra. Isso acontece muito. Isso faz parte do momento que nós estamos vivendo. As pessoas não têm mais carinho na conversa. Tudo eletrônico. Para onde a humanidade está caminhando? E aí Jesus depois diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Irmãos, eu sempre digo que a internet é uma obra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida nenhuma. Eu creio que Deus é quem inspirou o homem a criar esse mecanismo. Por que, ancião, que você pensa assim? Exatamente por causa do cumprimento de Mateus 24:14. É impossível pregar o evangelho do reino para cada pessoa na face da terra. Não tem como fazer isso. Até porque nós já falamos, eu já expliquei que nós temos uma parte no mundo que é dominada pelo Islã, onde a pregação do evangelho tem muita dificuldade. Então, como é que Deus está usando para pregar o evangelho aos sinceros, os que estão salvos? A própria internet, irmãos. Veja que depois da internet não existe mais limitação de tempo. Não existe mais limitação de informação. Eu estou pregando para vocês aqui agora. Se nós tivermos um grupo de brasileiros lá no Afeganistão e eles acessarem a internet, eles estarão ouvindo a palavra de Deus. E poderão com essa palavra traduzir para quem está perto deles. Então o evangelho do reino ele está sendo pregado em todo o mundo. Quer pessoalmente, quer através da internet. E é o cumprimento dessa palavra de Jesus. Veja, uma vez que o evangelho do reino ele estiver sendo pregado em toda a terra habitada, aí ele diz, aí sim virá o fim. Ancião, o que é o evangelho do reino que tem que ser pregado? Talvez essa seja a sua pergunta. Irmãos, o evangelho do reino que tem que ser pregado, a palavra evangelho significa boas novas. O que é que a pessoa precisa saber para ser salvo? O que a pessoa precisa saber para ser salvo? O evangelho. Só isso aí. Só o evangelho. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. E o que é o evangelho, ancião? O evangelho, eu lhe explico. O evangelho começa, vou repetir que vocês já aprenderam isso. O evangelho começa com Gênesis capítulo 3, versículo 15.
onde Adão peca, perde a vida, introduz o pecado na terra. E Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, literalmente semente, e a sua descendência. Ele te machucará a cabeça e tu lhe machucará o calcanhar. Romanos 16:20 diz que Jesus esmagará a cabeça da serpente. E a Bíblia mostra, como cumprimento da profecia, que Jesus teve o calcanhar machucado na cruz do Calvário. Então essa profecia, ela se referia ao nascimento de Cristo. O Evangelho começa aí com Gênesis 3,15. O paraíso foi perdido e Deus promete recuperar o homem. A partir daí nós temos um desenvolvimento de 4.000 anos de história, de Velho Testamento. Depois nós temos o nascimento do Messias, o ministério do Messias, a morte, ressurreição, vinda e juízo final. Isso é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. E isso já está sendo pregado em toda a terra habitada. Não é? E é exatamente esta mensagem que as pessoas precisam saber para a salvação. Só essa. Quem entendeu aí o que é necessário para ser salvo? Amém? É só isso, irmãos. Então, isso está acontecendo. Depois ele continua assim, olha. Até aqui, vamos lá. Até aqui, o versículo 14, Jesus, ele nos dá a visão do cumprimento da pergunta sobre os sinais do fim dos tempos, tá? Até aqui. De acordo com a fala de Jesus, quem entendeu que nós estamos vivendo o período das dores, o período final da história, levante a mão. Quem entendeu isso? Amém? Então nós estamos vivendo esse período, irmãos. Essa parte é o cumprimento desta profecia. E aí depois agora, você se lembra que os discípulos perguntaram: dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A vinda de Jesus e o fim dos tempos, ela está intimamente ligada. Então Jesus faz como que uma pausa no versículo 14, dando esses sinais, tá? Do final dos tempos. E agora ele passa a responder a outra parte da pergunta deles. Veja só, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Vamos lá aqui. Então aqui, irmão, Jesus agora ele fala sobre o momento da destruição do templo. Ele fala sobre o momento da destruição do templo. O sacrilégio terrível que estaria de pé no lugar santo seriam os exércitos romanos que estariam invadindo o templo de Jerusalém para destruí-lo. Segundo a história, e isso está documentado principalmente pelo historiador Flávio Josefo, que foi testemunha ocular desse momento, o que foi que aconteceu? No ano 66, o general Céstio Galo, ele começa a fazer uma investida contra Jerusalém. E ele cerca Jerusalém e ficam ali. Jesus tinha dito para eles o seguinte: quando vocês observarem o sacrilégio terrível no lugar santo, fujam para os montes. Quem estiver em casa, não volte para buscar nada. Se estiver no telhado, desce e vai embora. Jesus deu o sinal para eles.
E o sacrilégio terrível chega no ano 66 com o general Sérgio Galo.